o que o Sérgio nos traz, cara, porque a gente viu aí, cara, esses dias o presidente do Vitória, né, dando uma declaração, né, que inclusive dando como exemplo, né, a SAF do Vasco de um caso de erro, né, de fracasso, né, e que ele seria mais responsável com o Vitória, né, a ponto de fazer um planejamento mais bem estruturado, mais bem elaborado, né, mais cuidadoso, né, com a venda da SAF do Vitória, né? E ele ainda chega ao ponto de ser explícito no sentido de mostrar como o Vasco se apequena na hora de se promover para uma venda, para uma possível futura venda. Né? Então, o que eu acho interessante é assim, eu perguntei para um amigo aqui, num grupo aqui hoje, que ele falando que a solução do Vasco era vender para o Grego. Falei para ele, ok, vamos vender para o Grego de uma vez. Qual seria o valor? Ele me responde 1 bilhão. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele que ainda não me respondeu. Esse é o valor que você acha que vale o Vasco hoje? 1 bilhão? Mas não para pensar que 1 bilhão foi oferecido à Portuguesa de Desportos. Ah, mas lá eles vão levar o Canindé. Pô, beleza, eles vão levar o Canindé. Mas vamos lá. Olha o tamanho da Portuguesa e olha a dimensão, o tamanho monstruoso que é o Vasco. Então, o Sérgio falou na outra live, né, de terça, né, ele falando dos grandes clubes que têm torcidas a nível nacional e até internacional. Né? Porque hoje, se a gente for ver, nós temos aqui até pessoas que nos acompanham nas bancadas, né? Tanto aqui como lá no Vasco Melhor do Mundo, a gente tem pessoas que moram fora, né, moram no exterior também, e são torcedores do Vasco. Né? A gente tem grupos, a gente tem torcidas organizadas, né, sediadas em outros países, né, como a gente tem, inclusive, uma torcida em Orlando, Sérgio, que é comandada, eu acho, até por um dos netos do Agatino Gomes. Agatino, sim. Isso. Então, Cristiano, o nome dele, não é isso? Eu acho. Ele tá lá no grupo do Tribuna, ele saiu há pouco tempo. Acho Cristiano, não. Não é Cristiano, não. É Cristiano, não. Talvez. Dele. Acho que é Alexandre. Acho que é Alexandre. Isso, Alexandre, tá certo. Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, isso aí. Carlos Alexandre. Então, assim, gente, olha o tamanho do Vasco, né? A gente tem visto aí, esse ano, aonde o Vasco tem levado os seus jogos, estádios lotados, né? Recorde de público do brasileiro batido em uma partida jogada entre Vasco e Palmeiras, se não me engano, né? Lá em Brasília. Foi Vasco Palmeiras? Não, foi... A última partida que o Vasco jogou em Brasília agora, né? Que houve recorde de público. Acho que foi Vasco Palmeiras. Uhum, foi Vasco. Né? Uhum. Sérgio tem memória melhor para isso do que eu. Aliás, o Leandro brincou aqui outro dia, né? Que era um HD com 100 teras de capacidade de armazenamento. É um SSD. Eu acho que é um SSD com a mesma capacidade, porque a coisa funciona muito rápido, né? Então, assim, eu acho que o Vascaíno ele não tem esse cuidado, né, Sérgio? De pensar no tamanho que o Vasco tem antes de ficar se vendendo por qualquer trocado. Né? Qual o interesse que se tem em se vender um clube com o tamanho e com a dimensão do Vasco? Que sejam rivais, que façam esse movimento, né? Como a gente está vendo aí, a imprensa. Você falou, a gente estava falando de imprensa aqui, Sérgio, você falou aí, e eu te falo, cara, tem um vídeo do Wellington, que eu vi hoje de manhã, ele dando conta de que o Grego já tinha comprado 31% e falando que conversou com a fonte segura
que os 31% da ECAP já estavam comprados. E agora nós temos um amigo dele, de profissão, que vai e rebate a declaração dele, falando que não tem nada fechado, que não houve procura, que... Então, assim, a gente vê a mídia hoje, né? E ditos vascaínos. O Wellington, acho que ele é botafoguense, não vem ao caso, né? A gente vê hoje vascaínos, né, donos de canais de YouTube, pseudo-repórteres, né? E que fazem e promovem uma venda de qualquer maneira, sem que se busque valorizar e dar a verdadeira importância da grandiosidade do Vasco, né? E aí, Sérgio, eu te faço assim, eu acho que existem mecanismos também para que você possa sinalizar para futuros investidores de que a coisa não é tão de pires na mão assim, que a coisa é mais elevada. Se você, dentro do que você for apresentar aos interessados, né, como foi dito pelo próprio Pedro Paulo, que ali existiam obrigações e prazos para que se cumprissem as obrigações. Então, acho que quando você faz esse tipo de apresentação, eu acho que você também pode sinalizar, e até as próprias garantias que você pode exigir do futuro investidor, eu acho que isso pode ser um sinalizador de que, opa, olha, eu achei que a situação era mais embaixo, não, o negócio aqui é mais em cima. Pode ser feito dessa forma, ou você acha que não poderia ser? Entendo que tem que ser feito dessa forma. Você tem que fazer de uma maneira em que você valorize. E o grande problema que o Vasco tem hoje é exatamente não buscar essa forma. Agora, nós temos que tentar fazer aqui um exercício a quem interessa. Uma coisa eu garanto, a quem vai receber comissão de que são contratados, que esses escritórios que são contratados, enfim, essas empresas, para eles interessa que haja uma venda, que eles tenham provavelmente uma participação na venda. Não sei exatamente, evidentemente, não sei exatamente o que está sendo organizado, mas é normal. A pessoa está trabalhando em função de você ter uma situação, evidentemente é para que você tenha um ganho com essa situação. Seja essa situação, seja dentro da recuperação judicial. Você imagina a fortuna que você gasta com o escritório para ver isso. Escritório de advocacia e tal. Imagina a fortuna que você gasta. Então, tem gente, no caso, os profissionais que vão lidar com isso, que tem todo o interesse. Agora, em relação à direção do Vasco, o interesse específico, volto a falar o que eu disse ontem, é porque é mais simples. Não interessa se vai dar errado, é mais simples. Ele é menos complexo. Embora viver gerindo dentro de uma recuperação judicial seja altamente complexo. Mas para esse momento é mais simples. Porque te dá uma certeza de que para esse momento aqui eu resolvi. Que é uma ilusão, porque na verdade você está entrando num caminho que é beira do precipício. O Vasco, enquanto ele não tiver por parte de quem gere uma visão de Vasco, do tamanho do Vasco, com as possibilidades do Vasco, para além de um discurso, para além de uma narrativa, mas no dizer a torcida do Vasco, você faz essa narrativa quando você está disputando a eleição, mas depois você não chega para a torcida do Vasco e diz que o tamanho do Vasco, se você disser, você não pode chegar e depois se fazer de coitado. E também não adianta, o tamanho do Vasco é muito bom, mas é que nos últimos 50 anos isso não existe. Então, as coisas no Vasco elas só vão funcionar se tiver gente dentro do Vasco que entenda que o Vasco deve ser tratado do tamanho que ele é. Para dentro, para os que gostam de falar em expressões de marca, o endomarketing, e para fora, no caso, para os torcedores do Vasco, para os adversários do Vasco, para a imprensa, para todos aqueles que tramitam no mundo do futebol, no mundo do esporte. E dentro da lógica de efetivamente o tamanho que o Vasco possui. Isso não é nenhuma novidade. Nós temos uma das 5 maiores torcidas do Brasil. Uns falam terceiro, falam segundo, falam quarto, falam quinto. Bem, não interessa qual é mas é uma das 5 maiores, sendo que um dos 5 clubes no Brasil que tem torcida nacional. Nós temos uma história que é inigualável. Que, se essa história não traz recursos, claro que traz, é só você saber trabalhar. O Vasco tem uma coisa hoje chamada Vasco TV, que ela própria está se mostrando como nós somos uma referência. Pode trazer dinheiro? Claro que isso pode trazer dinheiro.
se você for observar, você tem um monte de coisas que você pode fazer, mas todas elas demandarão trabalho, demandarão uma possibilidade de sucesso ou de fracasso, demandarão muito esforço, demandarão gente para ajudar, demandarão problemas do dia a dia. E aí, se você quer ficar com isso de alguma maneira longe de você, ou se você, olha, até aqui eu vou, depois passar da página 2 eu não quero ir, aí realmente você faz uma outra coisa que é muito mais simples. O Vasco vive com a realidade hoje, da cabeça de quem gere, já, de que, olha, eu preciso de um grande dinheiro para resolver o problema, senão não tem solução. O Vasco vive disso. Se eu não tiver um grande dinheiro que entre, imediatamente eu não tenho solução. E aí você começa a não buscar pequenos dinheiros, para usar essa expressão, grande e pequeno, pequenos dinheiros que vão poder te trazer uma solução para A, uma solução para B. É o que eu estou falando. O exemplo de 2015 para 2017 é esse. Não teve entrada de grande dinheiro. Mas você arrumou aqui, eu consegui 14 milhões. Resolvi o negócio aqui das certidões. Pô, peguei o valor da última parcela da Caixa. Pô, ganhei o Campeonato Carioca. Pô, a federação aqui me deu 6 milhões que eu ganhei o Campeonato Carioca. É um dinheiro que eu entro aqui. Ó, consegui uma redução da dívida com relação aos credores. Fizeram acordos comigo, diminuíram 20 milhões. Consegui aqui 20 milhões. E é assim que você vai tentar fazer. Se tiver algum momento que você consiga uma grande transação, ótimo. Vender um jogador por 40 milhões de euros, ótimo. Mas você vai trabalhando com o dia a dia. Então, isso é uma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem, porque isso dá muito trabalho. As pessoas não conseguem conceber que elas estão dentro do Vasco e que o Vasco é para você trabalhar de forma sistemática para resolver os problemas. Elas não entendem isso. Elas acham que o Vasco... Elas se acostumaram com o Vasco ser aquele clube que você vai no fim de semana ver o jogo. Aí você vai gerir o Vasco, você acha que eu vou ficar aqui uma horinha, eu vou dar uma passada, você vai lá hoje, tá bom, e pronto. E aí fica assim. Por que o Vasco andou em 2015, 2017? Porque o presidente do Vasco, ele ia para o Vasco, chegava lá 10 horas da manhã, saía 1 hora da manhã. Chegava lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí tinha domingo, tinha jogo. E era assim, era uma... Aí funciona. Aí o que ele faz? Ele dá exemplo. Dando exemplo, aí quem está ligado à finança, quem está ligado ao marketing, tem que estar mais presente. O presidente está aqui, está o tempo todo. Aí você consegue. Aí começam a aparecer sugestões, começam a aparecer ideias boas, começam a aparecer soluções. As pessoas estão mais embrenhadas, veem que tem um exemplo de quem está gerindo. É isso, é assim que funciona. Quando você diz, não, mas peraí, isso aqui vai dar... Eu tenho mais coisa para fazer. Não, eu quero ter reunião não sei aonde, mas aí não dá. Você chega na mesa do presidente do Vasco, se você chegar na mesa do presidente do Vasco, que hoje, digo isso hoje, porque hoje o presidente do Vasco ele faz parte do conselho da SAF, mesmo o Vasco sendo SAF, né? Ou seja, o Clube Legado Vasco da Gama controla. Você olha ali, a mesa não tem nada aqui, está limpinha, porque não está tomando conta de uma série de coisas. O Vasco tem problema todos os dias, como o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Grêmio, o Santos, o Grêmio, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, todos têm problema todos os dias. Mas eles são resolvidos, não é simplesmente terceirizando, contratando, eles são resolvidos com as pessoas embrenhadas em resolver os problemas. Isso é uma coisa muito simples, mas muito difícil de ser, de fato, na prática implementada. E eu estou falando aqui, por exemplo, a Paula está aqui. O Rogério, que é uma pessoa que teve lá estava sempre lá tentando fazer uma coisa, fazer a outra. Agora vai para lá, vai para o tribunal, vai ver ver se dá para ajudar aqui. Era isso. Você tem que estar presente buscando soluções. E não era só ele, era ele e mais uma. Mas eram pessoas comprometidas com aquela causa, comprometidas com as soluções, para que você ache realmente algumas ou muitas. Se você não tem isso, se você não consegue abranger isso, você não consegue ter sucesso. Você está dizendo, Sérgio, que eles não estão trabalhando? Não, eu estou dizendo que eles estão trabalhando por uma coisa que não é chegar a essa conclusão. Se eles estivessem trabalhando para chegar a essa conclusão, eles estariam conseguindo fazer coisas diferentes do que estão fazendo. E, infelizmente, isso não é possível também pelo fato de que não há num momento como esse, uma ideia de vamos trazer todos para resolver os problemas, para ajudar a resolver os problemas. Sérgio, a gente tem a dona Sônia aí, né, que participou da gestão Campelo na época quando estava na presidência. Abraço, dona Sônia, né? E ela falando, né, eu não acredito
eu não estou acreditando que estão pedindo recuperação judicial do Vasco da Gama. Aí ela bota de novo. Eu não faço parte do conselho, mas não posso crer que vão desvalorizar ainda mais a marca Vasco da Gama. Exatamente, resumiu muito bem. Eu tive contato com a Sônia também hoje e nós conversamos a respeito desse tema. E é isso, é uma desvalorização da marca brutal. Vocês acham mesmo que não tem ninguém que queira investir alguma coisa no Vasco, ajudar numa questão, no sentido de, pô, eu posso vislumbrar um lucro ali, eu posso ter uma possibilidade ali a colar com o tamanho do Vasco? Essas coisas não vão acontecer se você ficar sistematicamente dizendo que não tem jeito. Você está afastando todo mundo. Você está afastando as possibilidades. Não é o caminho correto. Porque se você dissesse, não, a gestão de maio até novembro, ela buscou todos os caminhos, ela o tempo todo incensou o Vasco, ela buscou todas as pessoas o tempo inteiro, ela buscou várias alternativas, passando para o público, mostrando. Não foi isso que ela fez. E olha, que o futebol nesse período era inclusive um prato cheio para fazer. Porque o futebol estava muito mal com a 777 e ele passou a ter um momento melhor. Então estava tudo, vamos dizer, favorável para que fosse feito dessa maneira. Mas é isso. Infelizmente, as coisas não foram desse jeito. Eu tenho convicção de que existem, não existe no singular, existem no plural alternativas. Mas as alternativas só vão ser encontradas se houver uma junção geral e a palavra vencedora inicial da discussão não seja recuperação judicial ou venda, seja vamos resolver os problemas do Vasco. Ô, Sérgio, tem uma pergunta aqui, não é muito em relação à reunião de hoje, mas assim, Sérgio, você pode falar sobre o assunto da investigação interna? Se sim, o Salgado tem possibilidade de ser posto para fora do Vasco e fora do CD e fora do Vasco de vez? Olha, eu não estou, na verdade, preocupado especificamente com o Jorge Salgado. Eu já falei que, na minha opinião, todos que fizeram parte disso, presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, presidente de poderes, com exceção do Conselho Benemérito, que não anuiu, os 13 que assinaram, porque 15 viram lá o contrato e 13 recomendaram. 14 viram e quem viu não, foi 15. O preposto, né? 15, dois foram contrários. 13. Todos eles têm responsabilidade. Porque eles influenciam, e evidentemente aquela parte lá do pessoal de finanças, Conselho Fiscal, essas pessoas todas tiveram responsabilidade. Porque essas pessoas tinham à mão a possibilidade de dizer não. As pessoas jogam em cima especificamente do Jorge Salgado, que vai sair dizendo o seguinte, peraí, mas o Vasco tem conselho, o Vasco tem Conselho Fiscal, o Vasco tem Conselho Deliberativo, nós fizemos as reuniões foram gravadas, o Brasil inteiro viu, a torcida queria, a imprensa não falou nada, os meus diretores, os meus vice-presidentes, ninguém foi contra. E aí vai chegar à conclusão que era aquela primeira fala lá do Mauro, mas é a vontade, não é a vontade do presidente, o presidente está ali e faz, mas ele é o responsável maior. Pode ser, mas acontece o seguinte, os outros todos são responsáveis. Então essa coisa de você mirar numa pessoa e dizer que vou resolver porque eu vou mirar nessa pessoa, na minha opinião, não vai resolver. Você só resolve um negócio desse se você mostrar, olha, realmente, todos que façam parte disso correm um risco. Porque tem que tomar muito cuidado para tomar uma atitude como essa que foi tomada. Daí, se você quando você joga em cima de uma pessoa, você está querendo dizer que lá na frente a culpa é do Pedrinho. Por exemplo, com alguma coisa que aconteceu. Claro, eu não estou dizendo, claro que o Jorge Salgado fez campanha para o negócio acontecer, mas o Pedrinho também diz que tem que vender. Né? Depois, não, a culpa é do Pedrinho. Como o Move fez com o Roberto Dinamite. O Move jogou tudo em cima do Roberto Dinamite, claro, tem responsabilidade, porque aceitou, mas ele jogou tudo em cima do Roberto Dinamite, os caras continuaram lá na política. Eles enterraram o Roberto na política, mas continuaram na política. Aí a culpa é do Roberto. Foi o que eles fizeram. Depois, o Roberto morrendo, deram um título de benemérito para ele. Mas empurraram. Essa que é a realidade. Eles empurraram tudo em cima do Roberto. E aí o negócio, o Pedrinho faz, não deu certo, a culpa é do Pedrinho. E assim as coisas vão andando. Então, eu acho que é muito mais complexo
do que você chegar e colocar em cima de uma pessoa. E digo que se o Vasco, ao mesmo tempo em que está buscando uma comissão para ver irregularidades ou para ver o porquê que foi tão assodado e tal, e está de forma assodada fazendo, independentemente de irregularidade ou não irregularidade, mas de forma assodada tomando essas iniciativas, bom, aprendeu com aquela lição. Essa aqui é a verdade. E podem dizer, mas eu estou fazendo uma venda para perder o controle acionário. Esse cara, que eu falei, não é com o Grego, é com a Madre Teresa de Calcutá. Ela tá ali, ganhou um dinheiro e está botando dinheiro no Vasco. Está errado. Não é para perder o controle acionário. Não pode entregar o controle acionário. Quando você entrega o controle acionário, o clube fica de joelhos. O clube tem um patrimônio. O patrimônio muito provavelmente pode ser perdido ao longo do tempo. Você depende do humor de quem comprou. E quem comprou para ter lucro, não foi para dar título para a torcida. Eventualmente pode acontecer. Mas não é o lugar comum. Se você tiver 20 SAFs no Brasil, uma vai cair para 4 vão cair para a segunda divisão, uma vai ser campeã. Então, isso está muito claro, mas as pessoas insistem porque o sonho ele é muito mais bonito do que a realidade. Por isso que eu falo, puxa, mas como é que esses meios de comunicação, de mídias sociais, eles conseguem tanto iludir? Porque eles trazem um cenário brilhante, um cenário céu azul, colorido, pássaros cantando, eles passam isso. E aí, eu adorei esse cenário, é esse aqui que eu quero. Só que a realidade não é essa.